Você sabia que já existem diversos estados brasileiros que oferecem tratamentos com a cannabis medicinal pelo SUS? E você sabia que esse número tem crescido todos os anos? Sim, nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho de quais são as políticas nacionais que hoje já existem para a distribuição desses produtos pela via pública, né? Então, dentro do SUS. A gente vai falar um pouquinho tanto do processo judicial quanto do processo aí para obtenção do produto via uma lei municipal ou estadual que pode ter no seu estado, tá? Ou no seu município. Então a gente vai tentar abordar um pouco de tudo hoje. Fiquem aqui com a gente, que acho que esse vai ser um vídeo incrível e que eu nunca vi nada na internet com esse mesmo assunto. Bora lá? O tratamento com cannabis medicinal tem crescido a cada vez mais no nosso país. Ano contra ano, esse mercado cresce mais de 30% pensando em números de pacientes. Quando a gente fala de números de médicos, essa taxa é um pouco mais lenta. Isso porque o tempo entre um médico descobrir o tratamento de cannabis e conseguir colocar ele em prática, às vezes vão alguns meses até ele fazer um curso. Agora, o paciente que está desesperado, então não sei se você ou alguém na sua família já precisaram de uma medicação desesperadamente ou de um tratamento que não era comum. Cara, é muito forte, você vai atrás de tudo que há como opção. Então os pacientes, eles estão mais prontos às vezes do que os profissionais da saúde e eles têm puxado muito a aceitação desse tratamento. Atualmente no país, ou melhor, até o fim de 2024, já haviam mais de 672 mil pacientes fazendo tratamento com cannabis medicinal no país. E no total, mais de 20 mil médicos já prescreveram em algum momento o tratamento com cannabis. Ou seja, é algo que tem crescido muito e com certeza vai continuar crescendo de agora em diante. E por que, que tem crescido tanto? Primeiro porque o tratamento tem uma aceitação muito legal por parte do paciente, que nem a gente falou. Para quem às vezes está num tratamento oncológico ou toma um alopático para dor crônica, a cannabis medicinal ela vem como uma solução muito mais leve em termos até de efeitos colaterais, tá, gente? Pensando aí que ela tem menos problema de estômago, de adição do que no caso dos opioides. E ela também tem crescido entre os médicos. Isso porque a partir do momento que o médico ele entende a cannabis medicinal e aprende a prescrever ela no dia a dia, por mais que esse tratamento não seja de fácil acesso pelo paciente ainda, e é isso que a gente vai discutir nesse vídeo, a maioria dos pacientes relata uma melhora. E relata essa melhora com pouca ou nenhuma consequência, ou seja, nenhum efeito contraindicatório. Então, imagina, não é milagre nenhum, porque não é para todo mundo, mas para algumas pessoas parece sim uma solução milagrosa, porque vem para ajudar a resolver problemas como o da dor crônica, que a pessoa às vezes já está convivendo com aquela dor há 10, 15 anos e não encontrava nenhuma solução. E é nesse momento que entra a importância do SUS. Por quê? A gente tem um país de 212 milhões de pessoas, onde mais de 80% da população faz o primeiro atendimento numa unidade básica de saúde. Então, se quem te atende numa unidade básica de saúde não tem ideia do que você está falando, ou nem coloca isso como uma solução, às vezes o paciente ele não vai achar um lugar que dê essa opção para ele. Então, treinar os profissionais da saúde que estão trabalhando no sistema público é essencial para ajudar também a população final, às vezes, a buscar esse tratamento caso ele não seja dispensado pelo SUS. Só que hoje a gente justamente vai falar de quais estados e municípios já têm leis municipais e estaduais que permitem, e a gente também vai falar de como você pode conseguir esse acesso pela via judicial, ou seja, processando o estado para mostrar que você tem necessidade daquele tratamento e você não pode pagar por ele. A maioria dos dados que eu vou falar aqui são referentes ao Anuário da Cannabis Medicinal de 2024, da Kaya Mind. Eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês fazerem o download. E eu falo isso porque tem muita coisa que num vídeo de YouTube eu não vou conseguir abordar, mas todas as informações estão super detalhadas nesse material e ele é gratuito para você. Mas vamos falar de uma coisa que gera muita dúvida, tá? Como então conseguir o acesso ao tratamento de cannabis medicinal pelo sistema público de saúde? Será que é uma coisa simples? Quem tem direito a isso? E eu vou precisar de um advogado? Bom, nesse bloco a gente vai responder tudo isso para você. A resposta mais curta que eu posso te dar é: depende da situação do paciente e onde o paciente está. Atualmente tem duas formas principais da gente conseguir o acesso ao tratamento de cannabis medicinal pelo sistema público.
E antes da gente seguir aqui adiante, né, com o nosso vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e, se possível, deixar seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse. O primeiro é a judicialização individual, ou seja, caso a caso, pessoa a pessoa. Nesse caso, o que vai ser necessário, tá? Primeira coisa de todas, o paciente tem que ter uma indicação médica de que ele precisa do tratamento. Então, se você acha que você precisa, mas você nunca nem passou no médico, não sabe se você vai aderir bem ao tratamento, a primeira coisa a fazer é ir buscar um médico. Por quê? Porque o médico ele precisa te dar um laudo detalhado para isso ser fornecido pelo sistema público. Ou seja, muito difícil você conseguir o tratamento sem nunca ter tentado o tratamento. Então, pressupõe que você precisa gastar para conseguir esse fornecimento público, o que não é muito legal, mas hoje é a solução mais garantida, tá? Teve pessoas já que conseguiram sem ter a justificativa, digamos, ou esse laudo detalhado, mas é bem mais difícil o processo, porque normalmente a condição médica já tem que ter um estudo clínico que diga que ela vai funcionar. Muitas condições, como por exemplo o próprio câncer, ainda não tem estudos de fase 3, ou seja, né, estudos que já compararam o efeito de placebo versus o efeito do tratamento em populações controladas, para provar que funciona mesmo, tá? Então, que nem a gente estava falando, primeira coisa, passar no médico, conseguir esse laudo detalhado que justifique o uso da planta. Uma vez que você tem o laudo detalhado, a gente vai passar para a parte de realmente abrir um processo judicial. Isso pode ser feito com a ajuda de um advogado, com representação própria ou até com a defensoria pública. Já existem casos, então você consegue achar muita base na internet e os advogados, esse costuma ser um pedido mais simples, digamos assim. Então tem advogados de todas as faixas de preço que atendem esse tipo de judicialização. É muito importante que, como esse medicamento ele não está incorporado pela Conitec, ele não está incorporado dentro da lista de medicamentos básicos da ANS, ele precisa já ter passado alguma vez na Anvisa, tá, gente? Seja aí a parte que realmente diz que esse produto pode ser importado via Anvisa, então ele está na lista de produtos da Anvisa, ou que ele já tenha sido aprovado até o fornecimento dele em farmácia pela Anvisa. Esse último caso, a Anvisa olhou bem mais documento do que no primeiro caso que eu falei da importação. Então isso também dá um respaldo maior de que aquele medicamento é um medicamento aprovado, digamos assim, tá? Não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? A gente queria deixar isso aqui muito claro, fazendo esse parênteses. Mas claramente os que estão hoje na farmácia apresentaram uma documentação muito mais extensa e possuem graus mais altos de estabilidade, né? E já foram avaliadas alguns critérios pela Anvisa que são muito importantes para a venda, né, no varejo físico. Vamos dar um exemplo prático, tá? Uma criança que tem uma epilepsia refratária de uma família que não tem condições de pagar pelo tratamento. Atualmente, se essa criança estiver num estado que tem lei municipal e estadual, que a gente vai falar agora na sequência, aprovada para algumas epilepsias, ela já consegue sem o processo judicial. Mas caso ela não esteja num estado que tem essa lei aprovada, ela consegue até usar como justificativa o fato de outros estados terem a lei aprovada para conseguir o fornecimento. Se for um produto que está na farmácia, mais fácil ainda. Se for um produto importado, que pode ser o caso por conta de alguns perfis de canabinoides e perfis de terpenos, aí talvez seja um pouquinho mais longo o processo, mas muito provavelmente ainda você consegue, que justamente já existe um entendimento muito amplo de que cannabis funciona para epilepsia e o preço que hoje você encontra nas farmácias e nos tratamentos importados é muito alto para uma grande parte da população. Segunda possibilidade de você conseguir seu tratamento no sistema público de saúde é através de leis estaduais e municipais. Então, as principais leis hoje, elas contemplam as epilepsias refratárias, tá? Então, eu vou deixar aqui a lista das principais epilepsias que hoje são contempladas pelos sistemas públicos e também o transtorno do espectro autista. Apesar do TEA não entrar em todas as leis estaduais e municipais, ele também é uma condição médica que hoje muita gente entende, já tem um entendimento mais amplo de que a cannabis medicinal funciona muito bem, né? Então, muito estado já inclui e se o estado não inclui, é mais simples, às vezes, conseguir a justificativa lá para o processo judicial que a gente falou. Nesse caso, não tem necessidade nenhuma de você entrar com um pedido judicial,
Muitas vezes, dentro da Secretaria da Saúde, eles sabem te indicar se você precisa preencher um formulário ou alguma coisa, mas só com o pedido do médico, se o pedido estiver bem escrito, muitas vezes você já consegue retirar. E por retirar, gente, muitas vezes você vai receber na sua casa, tá? Mas o pedido ainda tem que ser feito presencialmente, na maioria das secretarias. Lembrando aqui, gente, que secretarias são município a município. Então vai ter município como o de São Paulo, que já é mais tecnológico, e vai ter outros municípios menores, como é o caso de Búzios, por exemplo, que é um dos primeiros a ter uma lei de fornecimento municipal, que você faz ali na secretaria na hora, tá? Então tem que entender também aí um pouquinho da sua região. É difícil a gente, num único vídeo, cobrir todos os municípios e estados que tem. Mas, para você não ficar sem essa informação, a gente trouxe aqui alguns exemplos e uma lista completa de todo mundo que já tem alguma coisa, tá? Então, vamos oficialmente falar de onde já tem cannabis medicinal no SUS? Então, segundo um levantamento feito por nós aqui da CAIA para o anuário, a gente tem 19 estados e o Distrito Federal que já aprovaram a lei. Vou destacar aqui as principais, tá? Acho que o mais conhecido é São Paulo. O Tarcísio, no início de 2024, sancionou, inclusive a gente esteve lá para ver esse momento, ele sancionou a lei, e apesar de ter demorado um pouquinho a implementação disso, porque foi criado um grupo de trabalho, depois foi decidido o fornecedor, foi negociado um valor e foi feita uma reserva orçamentária, desde 2024 já é possível conseguir produtos à base de cannabis para as condições médicas que eu vou deixar aqui listada, tá? São poucas aqui em São Paulo. Só que nesse caso o acesso é muito simples. Os dados que a gente tem aqui ainda, essa distribuição, ela não está muito ampla, só que ela é de fácil acesso para quem realmente precisa e para quem já está aprovado. A discussão agora é aumentar essa lista de condições médicas para ter mais gente contemplada pela lei. O Distrito Federal tem uma regulamentação um pouco mais simples, ela também é anterior à de São Paulo, ela é de 2023. Ela está prevista hoje só para epilepsia refratária, tá? Via Secretaria da Saúde local, então é um pouco diferente da questão de São Paulo. E ela já está em execução e já é possível comprar. Aí agora trazendo um exemplo de um estado que aprovou a lei, sancionou, mas ainda não pôs em prática, o Acre, por exemplo, ou o próprio Rio de Janeiro, porque eles já têm leis que avançaram bastante. No caso do Acre, ela já está aprovada, inclusive, mas ainda não foi feita uma reserva orçamentária, não foi decidido o fornecedor, não foi feita uma lista de condições médicas que estão aprovadas. Então, assim, ter a lei não é tudo, tá, gente? Ajuda, mas não é tudo. Aí você tem que cobrar realmente o político que avançou com esse caso para isso iniciar. E, óbvio, tendo uma lei aprovada dentro do estado, torna o pedido judicial ainda mais fácil de ser obtido, né? Porque o próprio legislativo já julgou a favor de ter uma lei municipal ou estadual. Então, o juiz, nesse caso, ele está só cobrindo um buraco, tá? E eles entendem isso, lembrando que legislativo e judiciário muitas vezes trabalham um a favor do outro, apesar de parecer que é contra, deveria ser um trabalhando a favor do outro. Eu vou deixar para vocês aqui uma listinha também com outros estados que já aprovaram leis, tá? Isso significa que eles já foi feita uma discussão, mas não necessariamente, que nem a gente falou, já tá tudo pronto, que nem o caso de São Paulo e do Distrito Federal. E aí existem os outros estados, tá, gente? A gente criou 3 grupos aqui principais. Estados que têm leis que estão com projeto em tramitação, por exemplo. Estados que não possuem nenhum projeto ativo no momento. E, no caso, o Rio Grande do Sul, que teve a lei aprovada, mas ela foi derrubada por decisão judicial. Então, assim, fica um pouco difícil de saber o que vai acontecer ali no estado. Acho que a melhor dica aqui é: busque a sua Secretaria de Saúde local. Busque a ouvidoria do SUS, eles têm ali canais já prontos para responder dúvidas e muitas vezes você consegue uma informação de muita qualidade por ali, tá? Porque para os funcionários públicos, se já tiver uma lei e for mais fácil de dispensar isso, para eles é melhor liberar isso, porque se vier pela decisão judicial, muitas vezes eles vão ter que iniciar um processo de orçamento, cotação, compra, e tudo isso é muito mais longo e mais complicado. A gente acabou não falando muito aqui das associações, porque elas não estão previstas em nenhuma lei municipal ou estadual.
Isso porque hoje tem muita associação que ainda opera num estado misto de legalidade. O que isso quer dizer? Tem muita associação que tem um habeas corpus para plantio coletivo, então que já explicou para o juiz a situação, já conseguiu a aprovação para operar daquele jeito, para aquele número de associados. E tem muita associação que já protocolou, às vezes, um habeas corpus coletivo, mas não tem aprovação disso e está trabalhando ainda com a liminar de um habeas corpus individual. Ou seja, é muito difícil criar-se uma lei baseada em algo que tem uma insegurança jurídica tão grande. Apesar de ter muita qualidade alguns dos produtos e ter um preço interessante, já ser um cultivo nacional, é difícil criar uma lei em cima de algo que um juiz pode, numa canetada, às vezes, mudar ou criar uma instabilidade jurídica, tá? Agora, as associações são muito boas na questão do fornecimento via judicial, porque muitas vezes esse é o tratamento que está dando certo e o tratamento que a pessoa conseguiu bancar antes de conseguir a decisão favorável. Então, muita associação tem muita informação sobre fornecimento público de cannabis medicinal e vale a pena você ver se tem alguma aí regional que possa te ajudar. O que falta, então, para a cannabis entrar definitivamente no SUS? A primeira coisa é que a Conitec, tá? Que é um órgão que avalia aí evidências científicas e evidências empíricas, ela precisa decidir de forma favorável à inclusão da cannabis, tá? Enquanto isso não acontecer, gente, não existe nenhum fornecimento público de nenhum ativo de saúde, né, ativo farmacêutico, que não tenha sido incluso na Conitec. Isso porque é justamente o órgão técnico que faz essa avaliação, né? Então vai juntar não só ali o entendimento do médico, mas tem farmacêuticos, pesquisadores e outras pessoas que são mais experientes justamente para entender se vale a pena ou não. Lembra que isso vai mexer no orçamento de saúde do país inteiro. Então, essa é uma avaliação feita com muito cuidado e muito criteriosa. A gente teve uma mudança no Ministério da Saúde recentemente. A Anísia, ela tinha um entendimento favorável à cannabis e parece que o Padilha também, tá? Isso não quer dizer que nenhum dos dois vai chegar lá e escrever uma lei e vai colocar, por conta da questão orçamentária e também porque isso é uma briga política muito grande. A gente tem que lembrar que ainda tem muita gente que confunde a cannabis, né, para uso medicinal. Eu falo muito cannabis medicinal, gente, mas é cannabis para uso medicinal, tá? Afinal de contas, a mesma cannabis que você usa de forma medicinal, outra pessoa pode usar como outra forma. E aí muito tem a ver com a intenção do uso, né, da pessoa e não necessariamente com o produto em si. Isso porque o THC, que sempre foi visto como recreativo, ele, por exemplo, é necessário para o controle de algumas dores e para o tratamento para quem está passando por tratamentos de câncer, tratamentos oncológicos, por exemplo. Então eu deixo aqui aberto, tá, essa discussão, uma discussão complexa, mas é que eu tô falando para uso medicinal. E isso ainda é uma briga política muito grande, porque tem muita gente que ainda confunde esses dois usos, porque, como eu falei, não dá para definir só pelo produto se o uso é medicinal ou recreativo. Então, hoje a gente só tem um medicamento, que é o Mevatil, tá? Que é um produto pensado aí para esclerose múltipla, que ele tá aprovado pela Conitec para o SUS, mas ele tem baixa qualidade de evidência, eles falam, ou seja, tem pouco estudo para sustentar aquilo. E esse medicamento, gente, ele tá aprovado desde 2014, tá? Aqui no país. Ou seja, olha quanto tempo demora pra gente avançar com evidência científica. Isso não é culpa do Brasil, nem de ninguém, tá? Pesquisa científica é uma coisa longa, demorada mesmo, cara, que normalmente é a indústria que paga por isso, então tem aí interesses mistos, então é uma coisa um pouco mais complexa. A verdade é que a cannabis no SUS já é uma realidade em vários estados, e o fornecimento público de cannabis é uma realidade maior ainda. O estado já gastou, o Brasil, né, a União, já gastou mais de 250 milhões de reais em fornecimento público de cannabis ao longo dos últimos anos. Isso acontece desde 2019, quando a Anvisa começou a discutir o que viria a ser a RDC 327. E mesmo antes disso, já tinha mãe brigando para conseguir esse acesso, né? Às vezes nem por fornecimento público, mas o acesso ao tratamento no geral, mesmo que pago. Se você tem curiosidade para saber um pouquinho mais de como está esse mercado, se ele está crescendo ou não, de novo, vou sugerir aqui para vocês a leitura do Anuário da Cannabis Medicinal. Ele é bem completo e tem um capítulo onde falamos apenas sobre fornecimento público.
Na descrição desse vídeo a gente deixou uma série de recomendações de outros vídeos e até mesmo de outros textos, artigos e e-books para você dar uma lidinha. E eu não posso deixar de pedir aquela ajuda para você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e, se possível, deixar seu like para ver outros vídeos como esse. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Deixa nos comentários outro tipo de conteúdo você quer ver aqui e até a próxima. Tchau, tchau!